Falar sobre investimentos para quem ganha pouco, que é a grande maioria do nosso país, principalmente aqueles que ganham apenas um salário mínimo, é algo praticamente inimaginável. Uma pessoa poupar 10, 15 ou 20% do seu salário, que mal dá para pagar as contas, é algo muito difícil. Mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual seria o resultado de um trabalhador que tivesse poupado 10% do seu salário desde 2010 até 2022, para vermos se valeu ou não a pena. Seja muito bem-vindo ao canal Regito Investidor. Se você não me conhece, eu sou o Regivalder. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Então vamos ao nosso experimento. Então, como é que eu fiz aqui? Temos a nossa tela aberta e eu vou mostrar os anos do nosso experimento. Ele é de 2010 até 2022. Aqui nós temos os salários mínimos. Então ele começa em R$ 510 e termina 2022 com R$ 1.302. Ele vai poupar 10% ao mês e aqui nós temos a nossa tabela com que ele poupou mês a mês. Ele começa poupando R$ 51 todos os meses e termina o ano de 2022 poupando R$ 130. Vamos supor que nesse investimento ele faça esses aportes mensais comprando o índice Bovespa. Ah, Régio, o que é o índice Bovespa? O índice Bovespa, ele mede o resultado das empresas com maior participação, as empresas de maior peso na bolsa. Ele é mais ou menos a média do resultado das melhores empresas. Você compra o índice? Não, você não compra o índice da forma como eu estou mostrando aqui. No entanto, ele normalmente é uma referência de resultado da bolsa. Em resumo, ele vai pegar esse dinheiro dele mês a mês e vai investir na média de retorno da bolsa de valores, que é o índice Bovespa. Seria um resultado médio daquilo que ele obteria investindo na bolsa. Então, só para deixar bem claro aqui. Vamos prosseguir. Então, vamos entender agora que ele investiu, qual seria o resultado dele investindo no índice Bovespa. Ele tirou do bolso dele, todos os meses, nós pegávamos assim, quanto que foram os 10% mês a mês? Foram praticamente 13 mil. Tá aqui, 12.933. Então, ele tirou do bolso dele 13 mil. Quanto que ele teria ao final desse período que ele investiu? 19.500. Tá aqui, ó, 19.576. Qual que foi a diferença, então? Ele teve uma rentabilidade dele de 6.600. Ou seja, do bolso ele tirou 13, mas ele teve uma rentabilidade de 6.600 a mais. Isso quer dizer que, em termos percentuais, se você pegar o tanto que ele tirou do bolso e o tanto que ele ganhou a mais ali de valorização das empresas, foram 51% praticamente. Na verdade, 51,3%. E aqui nós temos o gráfico do patrimônio dele. É um resultado razoável. Nós temos que entender que era apenas um salário mínimo. É óbvio que a gente entende que uma pessoa que ganha um salário mínimo, dificilmente ele poupa 10% ao mês, porque ele tem outras contas para pagar. No entanto, essa pode ser a realidade de um jovem que mora com seus pais, começando a carreira agora. Ele poderia até poupar mais, mas aqui nós estamos trabalhando com 10% do salário mínimo e grave esse número. Ele tirou do bolso 13 mil e ele termina tendo uma rentabilidade no valor de um patrimônio final de 19.500. Agora nós vamos mudar o nosso investimento. Esse trabalhador, em vez de investir no índice, no Ibovespa, ele vai investir num tesouro direto, que é um título público indexado à inflação, o Tesouro IPCA+. Aqui nós escolhemos o Tesouro IPCA+, 2024, que é o que vence agora em 2024. Pessoal, não vou aqui explicar exatamente como é que funciona o Tesouro Direto. Eu já tenho outros vídeos no canal que falam melhor sobre isso. No entanto, só para entender, o Tesouro IPCA+, ele vai te remunerar a inflação do período, que é o IPCA, mais uma taxa real acima da inflação. Nesse caso, se nós olharmos aqui, ele tem os mesmos aportes. Veja aqui a coluna do aporte mensal 51. Só que ao final do período, o saldo do Tesouro Direto é R$ 25 mil. 25.135. Então, se nós observarmos aqui, nós temos o gráfico. Ele tirou do próprio bolso os mesmos R$ 13 mil. Está aqui. Ele tirou lá seus 12.900 e tanto. E ele, se você pegar os 25 mil que ele tem no final, menos o valor que ele poupou, são 12 mil.
12 mil reais que você observa aqui. No entanto, os 12 mil, essa rentabilidade incide 15% de imposto de renda. Na verdade, o lucro dele final foram 10 mil reais, 10.300. Isso em percentual nos dá 80% daquilo que ele colocou. Então é um percentual razoável. Ele colocou 12 mil reais, ele saiu com... Na verdade, ele poupou do bolso quase 13 mil, saiu com praticamente, se nós pegarmos só os valores líquidos, 23 mil e tanto, que nós tiramos o imposto de renda, isso dá 80% de lucro. É um retorno razoável? Sim, eu entendo que sim. 23 mil você praticamente dobrou seu dinheiro. Se você considerasse o bruto, ele dobra. No entanto, como a gente teve que tirar imposto de renda, ele perde a rentabilidade de 15%. Eu arredondei todos os aportes para 15%, mas a gente sabe que os últimos aportes teriam uma alíquota maior. Mas show de bola, deu para entender que você sairia com 23 mil reais. É um retorno bacana, dá para começar a fazer bastante coisinha na vida, tendo em vista que é apenas um salário mínimo. Agora nós vamos mudar o nosso estudo. Nós não vamos agora comprar nem o índice, nem o Tesouro Direto, nós vamos comprar ações. Vamos fazer uma carteira com 5 ações bem aleatórias, não foram escolhidas com critérios, são ações bem comuns na bolsa, e nós vamos ver qual seria o resultado desse trabalhador. Aqui nós resolvemos comprar essas ações: Banco do Brasil, CEMIG, Petrobras, Raia Drogasil e Vale. Um setor financeiro, uma elétrica, uma commodity, né, Petrobras, petróleo, uma do varejo de saúde, né, que é a Raia Drogasil, e a Vale, que também é outra commodity. São empresas bem comuns, grandes, eu não fiz muita questão de escolha. Aqui nós temos a quantidade de ações que foram compradas. No início ele não compra nenhuma ação inteira, a gente sabe que isso aqui não seria possível na prática, mas é para fim didático. E ao término desse período, nós teríamos um montante de dinheiro de 36 mil reais. 36 mil reais, aqui nós temos o nosso gráfico. Observe que o patrimônio cresceu razoavelmente bem. Você poupou a mesma quantidade anterior, né, que ele colocou aqui. Ele poupou os mesmos 13 mil reais iniciais. Se você subtrair o montante dos aportes, você vai ter só de lucro 23.700 reais. Aqui nós temos o aporte. Esse aqui é o nosso aporte mensal de 12.900 e esse aqui é a subtração do aporte do rendimento total menos o aporte, que é 23 mil, ou seja, você mais que dobrou seu dinheiro. Esses 23.700, além dos 13 mil que ele poupou, dá um retorno de 183% sobre o valor do bolso dele. Um retorno muito bom, por sinal. Em resumo, nós vimos que ele teve, no final, se ele investisse a média do índice Bovespa, ele teria tido 19 mil reais. Lembrando que ele aportou 13 mil. Então, ao término, se ele investisse na média do Ibovespa, ele teria 19 mil reais e 500. Se ele tivesse investido em títulos públicos, no IPCA+, ele teria em torno de 23 mil, porque lá nós tivemos o imposto de renda. E aqui, investido em ações, ele teria 36 mil reais. O melhor resultado foi investido em ações. Agora nós vamos mudar o nosso experimento. Naturalmente, um trabalhador que se capacita, que se dedica ao trabalho, que busca melhorar a sua renda, ele é promovido. Então vamos supor agora que ele comece 3 anos com um salário mínimo, depois 2, 3 anos à frente ele ganha 2, 3, 4, até que nos últimos 3 anos, 2 anos, ele passe a ganhar 6 salários mínimos, que é o teto dele, que ele vai chegar ao final. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso. Então, mais uma vez a nossa tabela aqui de salários, agora não mais a anterior, agora essa daqui. Então ele começa com os 510, mas ele termina com 6.610. Então ele começa, aqui são a variação dos salários. Os 3 primeiros anos ele ganha um salário, depois 2, depois 3, depois 4 e os últimos 2 anos ele ganha 5. Na verdade ele fecha o período ganhando 5 salários mínimos. E aí nós vamos rodar novamente agora, não vou ser mais detalhista.
e nós vamos tocar. Aqui ele está poupando ainda 10% apenas. Então vamos lá. Nesse padrão, ele vai ter poupado do bolso dele 40 mil, do bolso dele ele tirou 40 mil, e no período ele vai ter 54.500, praticamente 55 mil. Então ele teve de renda, investindo no Ibovespa, na média das bolsas, 14.200. Isso em percentual dá 35%. Ele teve um rendimento razoável, só que foi menor, e no final eu vou explicar por que em comparação ao salário menor. No mesmo investimento do Tesouro, o Tesouro Direto, nós vamos ter o nosso patrimônio crescendo aqui, parece um foguete. E aqui nós vamos ter os mesmos 40 mil aportados do bolso. E se nós tirarmos imposto de renda, ele vai ter um lucro de 20 mil reais. Ou seja, em percentual, ele teve praticamente 50%. Se nós somarmos os 20 mil líquido que ele teve mais o que ele aportou, ele fecha com 60 mil reais. Uma rentabilidade razoável, ele tirou do bolso dele 40 mil e ao término ele fechou com 60 mil. Eu vejo de bom tamanho. Nas mesmas ações que nós fizemos naquela hora, vamos lá. Tivemos aqui a nossa carteira. Ele aportou os mesmos 40 mil que estão aqui embaixo, só que ele fecha o período 93 mil. Ele fecha o período com 93 mil reais, ou seja, mais do que o dobro que ele poupou, né? Se você tirar o tanto que ele poupou, os 40 mil, aqui é os 40 mil que ele poupou, os 90 e tantos mil menos os 40 mil, sobram 52 mil. Então ele teve uma rentabilidade acima de 100% daquilo que ele colocou do próprio bolso. Essa rentabilidade, para ser mais exato, eu não coloquei aqui no código no último, mas são 130%. Um baita resultado. Agora você pode me perguntar, Regis, mas por que quando o salário mínimo era menor, ele tinha menos salários, ele teve em percentual uma rentabilidade melhor? Porque como você tinha o mesmo valor, embora ele o mesmo percentual, ok. Mas imagina que o salário nos últimos anos eles ficaram maiores. Então as compras dos últimos anos elas são mais caras, porque as empresas, os títulos e o próprio Ibovespa se valorizou, então você pagou mais caro. Como você tinha um salário maior, essas últimas compras têm maior peso. E aí você tem mais dinheiro poupado do seu bolso, comprando ações a preços maiores. Então isso tudo te dá percentualmente um retorno menor. No entanto, a gente vê que em termos de patrimônio, foi sim um excelente investimento em relação aos retornos. Agora, para fechar, nós vamos manter os salários aumentando, só que também vamos mudar o percentual. No início nós vamos poupar 10%, no meio nós vamos poupar 15% e nos últimos anos nós vamos poupar 20% do salário. Eu entendo que essa é uma realidade mais adequada, porque quanto mais você tem questão de renda, quanto maior for sua renda, melhores são suas condições de poupança. E aí você consegue ter aportes melhores. Eu acho que 20% está dentro da realidade de um trabalhador que ganha 5 salários mínimos. Claro que se ele mantiver um padrão de vida razoável para evitar gastar mais do que aquilo que ele recebe. Então, vamos lá então. Já mudei o código aqui e aqui nós já temos, ó, no nosso último ano, o aporte já é R$ 1.300, um aporte razoável. E aí, retornando lá, o que a gente já está acostumado, vou falar de forma bem rápida aqui, nós teríamos um retorno final de R$ 98 mil. Do bolso dele, ele teria tirado 75. Ele teria um resultado final de 98 mil. Em termos de dinheiro, ele teria, além daquilo que ele poupou, R$ 22.700. Isso dá um retorno de 30% daquilo que ele poupou em 12 anos. Não é muita coisa, né? Mas é o Ibovespa, é a média de retorno das empresas. É só para vocês terem uma noção qual será o retorno dentro do Ibov. Em questão aos títulos públicos, vamos aqui já para o final. Ele poupou do bolso dele 75 mil. Se você tirar o imposto de renda do lucro, ele vai ter 31 mil de lucro e isso equivale a 41%. Ou seja, ele tirou do bolso 75 mais 31, ele fecharia com o resultado final de R$ 106 mil aproximadamente. E se ele investisse nessas ações, como é que seria o resultado? Ele teria o resultado final em dinheiro 162 mil
em dinheiro. Isso dá uma diferença de 86 mil. E ele poupou 75 mil reais. O retorno dele seria mais do que 100% daquilo que ele poupou se ele tivesse formado uma carteira de ações. Só para deixar mais dinâmico aqui, por exemplo, vamos trocar Raia Drogasil por uma empresa ruim. Vamos lá. Oi, vamos trocar por Oi. Eu vou trocar rapidão aqui. Quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Vamos trocar a melhor pela pior. Oi, BR 3. Vamos lá, pessoal. Mesmo se nós trocássemos aqui, eu troquei. Tá aqui Oi BR, tá aqui a nossa Oi BR. Aqui os preços de Oi BR, né? O fechamento mensal. Carniça. E mesmo assim, ele fecharia com 135 mil reais. Praticamente o dobro, quase o dobro daquilo que ele poupou. Um pouco menos, né? Que ele poupou 75 mil e a diferença, na verdade, foram de 60 mil reais. Então, mesmo uma ação muito ruim, eu troquei a Raia Drogasil pela Oi. Poderia trocar por diversas outras aqui, mas aí é uma questão de escolha de carteira, né? Não tem como eu ficar escolhendo só carniça para poder mostrar o resultado. Então, o que a gente consegue observar? Mesmo que o salário seja pequeno e o percentual poupado pequeno, só o percentual em si, ele já é um valor relevante. No primeiro caso de 10%, um assalariado, ele poupou 13 mil reais. Pô, é um baita dinheiro para quem ganha só um salário. Ele investindo é algo a mais. Ele vai além e ele aumenta muito mais o patrimônio dele. Quando ele investia 10%, mas ele teve aumento de salário na carreira, só a parte que ele investiu foram 40 mil reais. É um rendimento, é um percentual muito bom que vai te ajudar a alcançar seus sonhos, a comprar bens, a ter uma aposentadoria. E quando você investe com sabedoria, você aumenta muito mais esse rendimento, conforme eu mostrei aqui. E no nosso experimento, o melhor resultado foi numa carteira de ações. Ah, Regi, aí escolher a ação cabe a cada um. Mas aqui eu mostrei que o melhor resultado nesse meu estudo seria uma carteira de ações. E não importa se você ganha só um salário mínimo ou você consiga ganhar mais. Eu te mostrei aqui uma realidade que é alcançável para qualquer pessoa. Vai mudar a vida das pessoas? Provavelmente não. No nosso último caso, ele fechou com 160 mil reais, tendo poupado 70 mil. Pode ser, isso nós contamos apenas 12 anos, essa parte inicial. Com esse dinheiro, ele já poderia planejar sua aposentadoria, já poderia ajudar a comprar a sua casa própria, poderia patrocinar muitos sonhos que ele teria para poder usufruir. E aqui eu utilizei uma janela de apenas 12 anos, porque eu não quis alongar muito o período para 20 anos, para a pessoa não pensar assim, pô, mas 20 anos também, né, cara? Qualquer um consegue juntar um dinheiro com 20 anos. Então fui bem realista, trouxe em termos de salário mínimo, porque jogar um valor aleatório, 100 reais, como eu já fiz em alguns vídeos meus, pô, 100 reais é muito dinheiro, se você olhar, era muito dinheiro em 2010, e era muito mais ainda se nós puxarmos para 2008, 2002, por aí vai. Eu acredito que isso aqui sirva de motivação realista para você. Não desmotivar, porque você consegue alcançar bons resultados, mas, mais uma vez, a gente comprova que é o seu trabalho, com os seus aportes, com boas escolhas de investimentos, com o tempo, que vão fazer com que você consiga alcançar os seus sonhos. Pode ser liberdade financeira, pode ser uma casa, pode ser um carro melhor. Carro não, né? Pô, sonhar com carro é baixaria, né? Mas alcançar os seus sonhos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, está esquecendo, já curta logo aí, compartilhe com alguém que quer saber qual seria o resultado dele se ele tivesse investido, mesmo ganhando apenas um salário.